o melhor do impresso aqui no digital começa agora através do CPB Books. E você, já foi em uma de nossas livrarias? Quer conhecer mais nossos endereços? Acesse cpb.com.br/livrarias. Os nossos horários de atendimento é de segunda a quinta, das 8h30 até às 18 horas. E na sexta-feira, das 8h30 até às 16 horas. Aproveite e vá visitar. E hoje, o nosso convidado especial é o pastor Fabrício. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, Que viu? bom. Prazer estar aqui com vocês. Que legal. O pastor, ele é distrital aqui de Tatuí, né? Exatamente. E pastor, me conta um pouquinho da sua vida esportiva. O senhor era jogador de basquete, Sim. Começou bem cedinho. Conta um pouquinho como começou essa vida no esporte. Mari, eu com 12 anos de idade, eu recebi um convite para fazer um teste no time da cidade, né? O professor de educação física era um ex-jogador profissional, tinha defendido inclusive a seleção brasileira. Ele viu talento em mim e mais três ali que faziam aula de educação física, e aí fomos escolhidos para fazer o teste. Tudo começou assim com uma brincadeira, né? Fui lá, fiz o teste, passei no teste no tênis clube de São José dos Campos, um clube bem conhecido e tradicional. E aí a gente, era uma peneira que eles chamavam, né? Tinham mais de 100 crianças, e aí começava a peneira e o técnico já ia tirando. Você pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. E aí ficava assim 5, 6 pessoas. E eu fui um dos selecionados. E eu comecei a jogar federado com 12 anos. Então, o que é um federado? Você já não pode jogar mais pela escola. Você defende um time, um clube. Então, tudo começou assim, né? Ficou uma brincadeira e meus pais apoiaram. E nessa época o senhor já era adventista? Já era adventista. Eu cresci, né, na igreja, sempre meus pais me educaram na igreja. Mas aí as coisas começaram a... O outro ano fui para um outro time, para a cidade de Jacareí, para o Trianon. Depois fui para Mogi das Cruzes, joguei em Mogi das Cruzes, voltei para Jacareí, depois fui para um outro. Então, aí as coisas começaram a ir para um outro caminho que eu jamais imaginava. Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos? O senhor jogando basquete e aquele conflito, eu sou cristão, mas tenho que defender um time, defender um campeonato, por exemplo. Quais eram os pontos positivos e os negativos? Olha, os pontos positivos, eu poderia numerar o primeiro. A gente tinha que ter uma vida assim bem disciplinada, né? Ele não aceitava, por exemplo, a questão de nota baixa, né? Quando eu comecei a jogar, os meus primeiros 2, 3 anos, ele olhava os nossos boletins e eu tinha que tirar nota boa, senão não jogava. Então, eu falo que eu fazia prova pensando no basquete. Eu tinha que tirar nota boa, então eu aproveitava cada momento, ia treinar, caminhava 30 minutos para pegar o ônibus, ia estudando, dentro do ônibus mais meia hora ia estudando, voltava estudando, sempre tirei boas notas. Outro ponto positivo, ele não aceitava indisciplina, brigar com o juiz, ou entre alguém da própria equipe, ele tirava você imediatamente e mandava para o vestiário. E no próximo treino, você tinha que pagar um castigo. Às vezes, teve uma vez que eu corri 2 horas ao redor da quadra, todo mundo treinando lá e eu pagando castigo porque no jogo anterior eu tinha recebido uma falta técnica. Então, me ajudou. A criar um respeito pelo próximo, por autoridade. Disciplina. Lado negativo, eu acabei me afastando de Deus, não soube lidar com esse ambiente altamente competitivo, com a parte espiritual e influências, né? Você acaba... Nessa época, os seus pais, eles falavam, olha, Fabrício, você tem que voltar, Falavam, você tem que... Mas o ambiente é tão forte, né? Por exemplo, quando eu estava jogando no último ano, a gente treinava uma média de 6 horas por dia, né? E mais ali os banhos que você tomar, era uma média de 7 horas que você dedicava para o esporte. Então era um ambiente muito competitivo, você era uma máquina, né? Acordava de manhã, um preparador físico, um nutricionista, e você, sabe, lidar com toda essa pressão e conseguir ir para a igreja, com a fé lidar, eu não consegui. Era muito novo também, né? 18 anos, né? Quando eu realmente... Foi uma luta.
Uhum. Qual foi o jogo que marcou a vida do senhor? Olha, um jogo que me marcou foi quando eu dei a primeira enterrada durante o jogo, né? Enterrada era o prêmio, né? A gente sempre gostava muito de ir no aquecimento, mas no jogo era muito difícil. Eu estava jogando um jogo contra a Franca, era um quadrangular, os 3 melhores times do interior contra os 3 melhores times da capital. A gente estava na cidade ali de Santo André, o campeonato era no ginásio da Pirelli, e eu roubei uma bola assim, fui lá e dei minha primeira enterrada. Eu lembro que eu saí vibrando, fui pro banco ali de reserva, abracei os colegas, era como se tivesse feito um gol, né? Que legal. E aquele campeonato, que era esse quadrangular, eu fui o cestinha, então foi um momento muito especial. Quantos anos o senhor tinha Eu nessa tinha época? 16 anos. Que legal. 16 E anos. o senhor acha que influenciava os seus colegas? Você morava numa casa com vários garotos do time, né? A influência era mais pro positivo ou era mais Era pro... mais pro negativo. Nessa época eu estava afastado da igreja, não ia à igreja. E acabei, infelizmente, sendo mais influenciado do que influenciando. Qual foi o ponto que o senhor falou assim, olha, preciso mudar, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, não aprendi isso. Um dia eu procurei um motorista que levava a gente para os treinos e perguntei onde é que fica uma igreja adventista. E ele falou, olha, a minha esposa é adventista, eu conheço todas as igrejas aqui, Suzano, Poá, Itaquá. Quando você quiser ir, não, eu quero ir hoje. Aí aquela quarta-feira eu fui para a igreja. Cheguei lá, estava com outro jogador de uns 2 metros e pouco de altura e aquilo chamou a atenção. A gente tinha que andar uniformizado, com patrocínio. A recepção marcou o nosso nome e eu estava muito triste. Aquela noite não tinha ido para a faculdade e eu senti uma paz muito grande na igreja. Em seguida, o pastor Ronaldo Arco, que era o pastor distrital, me visitou, me deu alguns livros para ler. E ali foi o ponto que eu comecei a perceber que eu estava realmente muito afastado dos caminhos de Deus, né? Um dia jogamos 1 contra 1, ele também falando de Jesus para mim. Ali foi o ponto que eu realmente vi que eu precisava voltar, mas não tinha forças, né? Era uma situação muito difícil. Hoje o senhor é um pastor, tem um ministério e lida com jovens decidindo, fazendo escolhas que às vezes são erradas e às vezes são certas, né? Exatamente. O senhor hoje já passou por alguma situação similar à sua com o pastor Ronaldo? Então, o pastor Ronaldo um dia, ele visitando a igreja, sentiu falta lá dos jovens e os jovens estavam assistindo um jogo lá. Nunca me esqueço, quando ele entrou, foi lá e tirou os jovens do ginásio. Por quê? Que o senhor estava jogando. Que eu estava jogando, porque tinha torcida organizada, era muito palavrão, não era realmente um ambiente, mas aquilo me incomodou. Falei, puxa, se não é ambiente para os jovens da igreja estarem, o que eu estou fazendo jogando, né? E a amizade dele, né, os conselhos que ele me deu foram assim... Hoje eu tenho tido, sim, às vezes um jovem procura né, um ambiente, um jogo de futebol, ou eu oriento, olha, não é bom, né? Então, o fato de eu ter passado e o que está por detrás é muito complicado hoje, né? Principalmente nos estádios do Brasil, você ir lá com a sua família, eu não recomendo, porque eu acho que vai fazer mal para uma influência. Pastor, eu tenho aqui um livro que se chama O Convite para Mudar. Ele é um livro que você pode adquirir pelo cpb.com.br ou também pelo 0800 979 0606. Ele custa R$ 24,10. É um livro sobre relatos. E o senhor, terminando essa conversão do senhor, né, que foi aos 18 anos, em 92, o senhor se batizou. Depois de um mês decidiu pela teologia. Que bênção que foi essa na sua vida? Por que sair de uma zona de conforto e ir para uma que o senhor precisaria se exigir muito do senhor na questão de espiritualidade, que precisaria... O que bem fez isso para o senhor? Olha, foi a melhor decisão que eu tomei. Eu estava totalmente seguro de que era aquele o plano de Deus para mim, né? Eu sentia que Deus queria que eu trilhasse aquele caminho.
E foi num período de férias, né? A gente teve ali acho que eram 20 dias de recesso do time ali, do campeonato. Fui para casa, me batizei no dia 19 de dezembro de 92. Então era um período de férias. Eu planejava voltar para jogar, mas Deus tinha planos diferentes. E não me arrependo. Deus me deu assim muitas alegrias no ministério. Uma delas foi quando eu me formei. Eu fui ser pastor, meu primeiro local de trabalho foi ser capelão do Colégio Adventista de Mogi das Cruzes. E por coincidência, o time de Suzano, ele tinha migrado para Mogi das Cruzes. Eu pude falar de Jesus para muitos colegas. Eu ia lá, falava para eles de que Jesus tinha mudado a minha vida, levei alguns para fazerem uma capela lá para mim. E nesses quase 20 anos de ministério, Deus tem me dado muitas alegrias e estar aqui hoje, né, com vocês, podendo falar que um dia um pastor também me visitou, me levou a uma literatura, me levou a um livro, e aquilo fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu agradeço o pastor Ronaldo Arco por isso, ele sabe do carinho imenso que tenho por ele, e é isso, leia o livro, esse livro, Convite para Mudar, é um livro fantástico, já li, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande na sua vida também. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua presença. Prazer, viu, mano? Muito obrigada também pela sua presença que nos acompanhou neste vídeo. E semana que vem tem mais. Não deixe de curtir as nossas páginas e nos vemos em breve. Tchau!